Da palavra metafísica. Eu não sei se essa palavra fica muito clara para vocês. Não fiquem muito presos assim a essa palavra, não, porque ela pode assustar logo de imediato. Metafísica não significa, tá, coisas assim muito religiosas, místicas, esotéricas, sei lá o que. Infelizmente, há algumas pessoas meio que ficam usando o título de metafísico. Ah, eu sou um metafísico. Se botar uma pesquisa desse tipo na internet, você vai acabar encontrando umas pessoas que são os metafísicos lá. Gente, metafísico não tem nada a ver com o que aqueles caras estão fazendo. Tá? Eles acabam fazendo os pensamentos esotéricos, com a mistureba lá de nova era, de energia quântica, dimensões, que sei lá o que, né, que ele acaba fazendo lá e depois se autodenomina como metafísico. Gente, aquilo ali não tem nada a ver com metafísica, tá bom? Mas há também um sentido até um pouco fraco, que muita gente nem gosta muito dele, eu pessoalmente não gosto também não, né, que é aquele sentido de que metafísica seria simplesmente uma questão de organização na biblioteca. Né? Andrônico de Rhodes organizou as obras de Aristóteles. E Aristóteles tem lá a obra dele chamada Física, e simplesmente a questão era simplesmente de, uma vez que não tinham muito nome para colocar, ele teria colocado depois das obras da física, alguns tratados lá que vieram depois, né, como chamando-se simplesmente de metafísica, simplesmente porque vem depois na prateleira lá da biblioteca. Por isso foi um chamado de metafísica. Esse sentido é muito ruim, é muito raso, né? A gente realmente, tipo, não tem como a gente concordar com facilidade, principalmente porque por causa de toda a carga que essa disciplina acabou tendo ao longo, né, do tempo. Não pode ter esse sentido aí tão simplista, do tipo, só porque estava na prateleira um pouquinho mais depois, aí se chamou metafísica, porque está além da física ali, né? Depois da física. Então tinha lá na prateleira física e depois metafísica. Né? Não é somente isso, né, gente? É óbvio que não é somente isso. A palavra metafísica significa além da física. Né? Então a primeira coisa que acaba levando muita gente a pensar é o seguinte: o que é além da física? Além da física seria estudar o quê? Seria estudar, sei lá, os fantasmas, estudar os anjos, Deus e tudo mais? Olha, eu vou te falar uma coisa, acaba soando, fazendo parecer um pouco, né, que metafísica tem uma relação com isso, tá? Que seria uma espécie de estudos sobre aspectos que estão para além da física, além do mundo material, né? Como se fosse uma coisa desse tipo. Mas isso está errado também, tá? Assim como está errado esses pensadores aí meio doidos que acreditam que, sei lá, que são metafísicos por aí, esses esotéricos, né? Que acabam produzindo uma coisa meio doida lá. Eles estão errados? Assim também está errado aquele pensamento que fica imaginando que estudar metafísica é estudar coisas que estão além da natureza corpórea. Então não tem nada a ver com isso. Na verdade, a palavra metafísica ela remete a um estudo que vai para além dos estudos que envolvem a física. Tá? Então a gente pensa mais ou menos esse além de, no sentido de que ultrapassa um pouco aquilo que é estudado na física. A questão principal aqui é esse meta aqui tem que ser entendido de uma outra maneira. Se não é questões além do corpóreo, se não é uma questão de organização na biblioteca, o que seria? Bom, a primeira coisa que a gente pode imaginar é simplesmente um pensamento do tipo a respeito dos objetos de estudo, tá bom? Pensa, por exemplo, na física. O que a física estuda, tá bom? A física, ela estuda, antes de mais nada, a natureza, certo? Physis quer dizer natureza, certo? A física estuda a natureza, só que de um ponto de vista do movimento, das modificações. Repare que até a física de Newton ela determina lá leis do movimento.
certo? São as 3 leis do movimento. Ou quando você estuda questões assim mais termodinâmicas, né? Você está falando do aspecto dinâmico lá do calor, né? E assim por diante, né? Você vai vendo que são aspectos de modificação, de movimento. A física, ela estuda isso. O movimento, a natureza em movimento. Se a gente pode falar uma definição assim do que é estudado na física, são os objetos da natureza em movimento. Agora, quando a gente fala isso, a gente consegue então ter uma definição mais clara do que é estudado na metafísica. A metafísica estuda, antes de mais nada, também, porque também tem physis ali na palavra, né? Também estuda a natureza. Sim, as coisas ao nosso redor, os objetos ao nosso redor. Só que a metafísica estuda a natureza de um ponto de vista daquilo que não se modifica, daquilo que não muda, ok? Foco nesse aspecto aí, então. É você pensar o seguinte: se a física estuda o movimento da natureza, a metafísica estuda os aspectos imutáveis. Tá? Se eu estou com um objeto na minha frente, eu consigo identificar aspectos imutáveis nesse objeto enquanto ele existir, tá? Essa que é a questão. É claro que ele vai deixar de existir em algum momento, né? Esse computador na minha frente, esse celular na minha frente, em algum momento ele vai deixar de existir, mas existem características que o definem como celular, né? Ou define, sei lá, qualquer objeto como objeto. Você sabe que uma cadeira tem que ter tais e tais características, porque senão ela não seria uma cadeira, ela seria um banco, ou ela seria qualquer outro objeto. O ser humano tem certas características, se ele não tivesse essas características, ele não seria ser humano, seria de uma outra espécie, tá? Ou às vezes a diferença entre uma espécie e outra é uma característica só, uma diferenciazinha só lá entre macacos, tipos de macacos. Algumas características que definem uma coisa de uma maneira clara ou não. Tá? Então a gente pensa nesses aspectos então assim de definição. Tá? A metafísica ela vai estudar o ser enquanto ser. Tá? Então o ser mesmo do objeto lá fora, real, concreto. E na medida que ela estuda o ser enquanto ser, ela acaba tendo então exatamente essa reflexão assim um pouco envolvendo definições. Define as coisas. Veja, se eu posso definir, por exemplo, o ser humano como animal racional. O ser humano é animal racional. Repara, eu fiz lá uma frase, botei o verbo ali, o verbo ser, e defini o que é o ser humano. Quando eu fiz essa definição, o que eu estou querendo dizer com isso? Que em qualquer lugar do mundo, do universo, em qualquer tempo, sempre quando você encontrar um animal que é racional, alguém que tem a potencialidade da animalidade, a potencialidade da racionalidade, aquilo ali vai ser chamado de ser humano. A princípio é isso que você está falando. Tá? É isso que é o animal racional. É claro que no período mais antigo o pessoal não tinha muita noção, assim, por exemplo, de extraterrestres ou alguma coisa assim. Será que um extraterrestre, por exemplo, poderia ser um animal e ter racionalidade? A gente ainda não descobriu se existem ETs ou não, né? Mas a gente pode imaginar exatamente isso, né? A figura de alguém que seja animal de um lado e racional, para além do ser humano. Existe? Tá? A princípio, o que a gente conhece, somente o ser humano é animal, tem animalidade, tem várias potências que envolvem a animalidade e várias potências que envolvem a racionalidade. Só o ser humano teria isso a princípio. Tá? Então, por isso que ele é uma característica definidora dele e descreve o ser dele. Propriedades que descrevem o que ele é e você separa ele de outras espécies. Tá bom? A princípio é o que a gente tem, é o que a gente sempre teve por muito tempo. Tá bom? Aquela questão de analisar as coisas de um ponto de vista, por exemplo, das partes, as várias partes que compõem um determinado objeto. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, da água, né? Água é H2O. E veja, eu estou fazendo uma definição também, estou falando do ser da água. Tá? Quando eu faço uma definição como essa, eu estou falando de algo que é essencial para essa substância água. Né? Ela é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio.
Então você tem lá água é H2O. Em qualquer lugar do universo, seja no futuro, no passado, se você encontrar uma substância que é composta de H, 2H e um O, né, 2 hidrogênio e um oxigênio, você tem lá átomos, né, no caso, aí, a molécula de água ali. Se encontrar alguma coisa que pode ser descrita dessa forma, você vai chamar aquilo ali é água. É água, é o ser da água. Tá? Então quando você faz análise do tipo assim, envolvendo parte e todo, né, porque são 2 hidrogênios e um oxigênio, são as partes que juntas formam o todo da molécula. Né? Você tem uma análise de parte e todo aí, a questão de animal racional é parte e todo também, existe a parte da animalidade, a parte da racionalidade, e quando você junta as duas, você tem o todo animal racional, que corresponde ao ser humano. Quando você fala das potencialidades da animalidade, as potencialidades da racionalidade, também potencialidade é outro aspecto que é muito debatido dentro da metafísica. Então você tem lá então reflexões que dizem respeito a aspectos metafísicos, porque são aspectos que não mudam na coisa. A coisa sempre vai ter aquela potencialidade para alguma coisa. Você imagine, por exemplo, que então quer dizer que todos os seres humanos têm potencialidade para animalidade e racionalidade? Aí você cita um exemplo lá do tipo, aí aquelas pessoas que estão no hospital em estado vegetativo, elas têm a potencialidade da racionalidade, professor? Não sei o que, você poderia pensar uma coisa desse tipo. Claro que não, eles não têm, né? Eles estão ali realmente num estado terminal, não tem como eles terem racionalidade nenhuma, não sei o que. Olha, eu diria o seguinte, cara, sempre existe uma esperança da pessoa acordar a qualquer momento, né? Para você ter uma ideia disso, pensa o seguinte, você seria capaz de chegar no ouvidinho lá dele, daquela pessoa que está no estado vegetativo, e falar lá algumas coisinhas, aqueles podres da sua vida, né? Por que você não faria isso a princípio? Né? Você teria essa coragem? Eu não teria. Né? Por que você teria dificuldades para falar isso no ouvidinho dele? É porque você percebe que há pelo menos uma potencialidade para ele ser racional. Tá? E de ele estar entendendo o que você está falando. E depois, quando ele acordar, ele acabar sabendo de tudo. Então, existe toda uma questão aí que é problemática, que a gente sabe que qualquer ser humano tem pelo menos a potencialidade para raciocinar e a potencialidade para questões animais também, de animalidade. Né? Então, a análise de potencialidade envolve metafísica também. Tá? É análise que envolve, então, o ser das coisas, a definição e a própria existência. Tá? Perguntas do tipo, isso aqui existe, isso não existe? Tá falando do próprio objeto em si. Como eu posso garantir que uma determinada coisa exista e afastar qualquer possibilidade de eu ser enganado a respeito dela? Tá? Você fala da própria existência da coisa. Isso é metafísica. Mas repara que eu estou falando aqui de coisas cotidianas, do dia a dia. Tá? Eu não estou falando de Deus, de anjos. É claro, aí nesse ponto também a gente poderia falar, poxa, mas aí a gente não pode pensar também metafisicamente a respeito desses outros seres? Pode também. Né? Aí que está aquelas provas metafísicas, as demonstrações, supostamente demonstrações que muitos filósofos fazem a respeito da existência de Deus. Tá? Essas demonstrações elas seriam provas, né, de que na época para eles eram tidas como provas mesmo. Hoje, lá, depois de Kant, principalmente, que a gente tem uma série de críticas, né, em relação a essas formas de demonstração. Mas, para Descartes, por exemplo, ele estava realmente acreditando que estava demonstrando a existência de Deus, a respeito dos procedimentos, usando aqueles procedimentos que ele estava usando. Okay? Então, pense que eu posso falar da existência de Deus, a existência do anjo, a existência de sei lá o que, dos orixás, a existência de não sei o que. Quando eu falo da existência, né, dessas coisas, eu estou fazendo um discurso metafísico, porque eu estou falando da existência, tá? Mas não é porque está além do mundo material em si. Eu posso ultrapassar o mundo material quando eu começo a falar de definições. Eu posso falar do ser de Deus, eu posso falar da existência dele, posso falar das potencialidades que ele tem.
Então, a questão aqui não é o que está para além do material. Pode ultrapassar. O conteúdo da metafísica pode ultrapassar o mundo material também. Mas ele lida, antes de mais nada, com coisas realmente concretas do nosso dia a dia. Qualquer definição, eu estou falando da água, eu estou falando do ser humano. Sim, o ser humano pode ser estudado metafisicamente. A natureza, os objetos ao nosso redor podem ser estudados metafisicamente, ok? Não há nenhuma necessidade aqui de você pensar que a metafísica seria então uma coisa puramente lógica ou claro, na base mesmo, a metafísica muitas das vezes envolve aspectos de análise lógica, sim, tá? Mas a preocupação, antes de mais nada, quando você faz essas análises lógicas, é de encontrar aspectos imutáveis a respeito do objeto, aspectos que não poderiam deixar de ser, senão ele não seria, né, aquilo ali. Quando você tem lá características tão básicas, tão aí essenciais, veja, a palavra essencial também, a essência também é uma outra coisa que é estudada pela metafísica, né? Características essenciais, quer dizer, características imutáveis, que não podem ser mudadas, senão o objeto deixa de ser o que ele é. Sabe, se você retirar uma determinada propriedade qualquer lá, uma cadeira pode deixar de ser uma cadeira e se tornar um banco, como eu falei, né? Então, se tirou uma característica que era essencial, né, para que a coisa seja, digamos, uma cadeira, a coisa deixou de ser uma cadeira, tá? Então, há características que são assim, definidoras, importantes para a própria caracterização da coisa. Essas características são chamadas de essenciais. Agora, é claro que existem algumas características que a gente vai chamar de acidentais também, que é outra reflexão que a gente pode também fazer dentro da metafísica, né? Algumas características que podem passar, que podem mudar, tá? Uma cadeira ela pode ser pintada de azul, pode ser pintada de verde. Uma cadeira pode se corroer em alguns aspectos ali e nunca deixar de ser cadeira. Então, esses aspectos que corroeram, eles são aspectos acidentais, não precisava ser daquele jeito. Acabou acontecendo. Essenciais não, essenciais é porque é o que define mesmo a coisa como ela é, tá bom? Apesar de que o exemplo da cadeira às vezes é um pouco ruim, porque é um artefato criado pelo ser humano e tal, mas vamos deixar isso aqui de lado a princípio, tá? Deixa para uma outra reflexão em outro momento. Às vezes é importante falar de objetos mais do mundo mesmo, da natureza, né? Então acho que agora ficou claro, né, o que é estudado na metafísica. São esses aspectos de definição, né, de característica das partes, análise das partes, que envolve as potencialidades das coisas, envolve características da existência das coisas, se elas existem ou não, será que tem uma forma de eu demonstrar que elas existem ou não? Quando alguém provou, por exemplo, que o buraco negro existe, está fazendo uma demonstração metafísica ali, por assim dizer, tá? Porque é a respeito da coisa. A partir dali está todo mundo agora tendo a segurança de que existem buracos negros. Então esse tipo de coisa, de demonstração da existência, é metafísica, tá? Quando você fala então da demonstração de descrições essenciais, acidentais, tá? Tudo isso envolve análise de ordem metafísica.